Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Painel de Controle, esse projeto muito bacana em parceria da Automatic com a Sims. Hoje nós vamos falar sobre estratégia. Neste episódio nós vamos falar sobre estratégia. É o preço de comprar barato, né? Toda empresa busca reduzir custos, obviamente, mas comprar barato às vezes sai caro. Essa frase é muito comum, né? Porém, neste assunto que nós vamos tratar aqui com esses profissionais que estão aqui, um deles você já conhece, você já assistiu alguns episódios com ele aqui já, inclusive em outros podcasts que a gente já participa, nós já trabalhamos juntos, e eu tenho aqui duas pessoas que também vão conversar sobre esse assunto, que manjam muito, que são pessoas assim extraordinárias na Sims. Então assim, a mensagem, né, principal desse episódio é que na indústria comprar bem não é escolher o menor preço, é escolher quem entrega confiança, continuidade, performance e estratégia ao longo de todo o ciclo de vida. Esse é um ponto muito importante quando a gente vê em questão de valor. Aqui ao meu lado eu tenho meu amigo Ricardo Belatti da Automatic. Ele vai falar um pouquinho pra gente aqui das primeiras considerações e a primeira pergunta, né, o primeiro tema que eu queria falar com você, Ricardo, é que a indústria hoje ela fala sobre digitalização, eficiência, dados, integração e até gêmeo digital. Mas na prática, muitas decisões são guiadas pelo menor preço. Por que essa cultura ainda é tão forte, ô Ricardo? Ô André, tudo bem? Tudo bem aí. Vamos lá para mais uma, né? Vamos. Bom, existe o mundo corporativo hoje, existe uma pressão muito forte pela redução dos custos. A ideia é sempre reduzir o CAPEX, né? Uhum. Então, sempre se busca aquilo que se atende de forma imediata, né? No geral, para os projetos que a gente participa e que a gente concorre, a gente entrega. Então, tem essa pressão global, porque a gente tem uma certa instabilidade também de mercado, né? As coisas vão acontecendo, vão mudando, então às vezes a gente não tem uma previsibilidade, então a gente entende esse lado, né, dos nossos clientes, onde eles precisam, de certa forma, eu preciso implantar esse projeto, mas eu preciso fazer com o menor custo possível, mas de uma visão imediatista, né? No entanto, hoje a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, a gente tenta apoiar os nossos clientes de uma forma de entregar a solução onde toda a cadeia do processo a gente possa apoiá-los, né? Então, desde a especificação, desde a concepção do projeto, do desenvolvimento do escopo técnico, né? Então, a parceria que hoje a gente tem com a Siemens trabalha muito nesse sentido, né? Porque a gente pensa todo o ciclo de vida daquele projeto, não uma coisa para agora, mesmo que o mercado force uma coisa imediatista, né? Então, a gente preza muito por isso, por esse cuidado mesmo, porque a gente também não quer entregar uma coisa que seja para resolver o problema agora, né? E lá na frente crie-se uma dificuldade, né? Por exemplo, às vezes a gente tem algum projeto que o cliente fala, não, eu preciso só que aconteça só isso, eu preciso que a máquina atenda apenas isso, que eu resolva esse problema e pronto, né? Mas o que a gente traz para a mesa na discussão? Tá, tudo bem, você precisa fazer isso, mas olha, se a gente trabalhar um pouquinho mais aqui, né, tentar viabilizar o negócio de uma forma um pouquinho maior, você já vai estar com a tua máquina preparada para digitalização, porque vai ter um momento que você vai fatalmente ter que levar os seus dados para o nível corporativo, porque o mercado exige isso, não tem jeito. Você vai precisar, em um determinado momento, ter a possibilidade de integrar um gêmeo digital até para melhorar o teu processo, né? Então a gente tem todo esse trabalho, esse cuidado, independente se o cliente tem o CAPEX apertado ou não. Então a gente mostra esse ciclo, né, do processo desde o início da proposta. Em alguns momentos a gente é bem sucedido, em alguns momentos não, isso é normal de mercado, né? Mas o que é o mais importante para a gente é mostrar, aí que eu reforço mais uma vez esse trabalho que a gente faz em parceria com a Siemens, é mostrar para o cliente que a visão de curto prazo ela realmente não compensa, né? A gente tem que entregar um negócio de qualidade onde ele vai ter segurança, ele vai ter tranquilidade, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né, dessa diferença, né? Mas o comprar barato é isso. Acontece muito, a gente vê muito isso no mercado,
E aí chega lá na frente e cria-se uma necessidade que vai custar mais caro depois para atender essa necessidade do que ter feito o projeto um pouco mais robusto ali atrás, entendeu? Sem dúvida. A gente vê que é a cultura do menor preço, né? Que é o tema principal até desse primeiro bloco que a gente está batendo esse papo, é algo no mundo, né? Na humanidade, hoje a gente vê essa cultura do menor preço para se comprar mais, né? A gente vê muito isso. Eu sou publicitário, então eu estou acostumado a lidar com todo tipo de produto, de todo tipo de serviço. E a gente vê muito isso. As empresas, obviamente, precisam vender cada vez mais. Então, às vezes, se entrega um produto com menos qualidade. A gente tem visto muito isso nos últimos anos, inclusive nos alimentos. Eu tenho visto muito isso. Esses dias eu estava fazendo compras no supermercado e eu vi uma embalagem de um determinado chocolate que tá muito menor. Falei para minha esposa, isso aqui é o que? É mini? Não, é assim agora. Eu falei, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu vejo pela cultura, que se a gente puxar um pouquinho culturalmente, como as pessoas elas têm optado por isso, mas nem sempre elas veem ao longo, né, o prazo mais lá para frente. Bom, agora eu vou puxar a conversa aqui, Ricardo, eu vou apresentar as nossas amigas que estão aqui hoje, a Amanda, começando pela Amanda dos Santos, e depois eu vou puxar para a Bianca, daí a gente apresenta cada uma delas, mas Amanda, se apresente, por favor, conte pra gente a sua especialidade, sua função lá na Simes, por favor. Claro. Bom dia. Olá, pessoal. André, Ricardo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para a gente falar de um tema que é super relevante para o mercado. Eu estou muito feliz também de compartilhar esse espaço com a Bianca. A Bianca tem uma trajetória muito inspiradora na Siemens, e por tudo que ela entrega e pelo impacto que ela causa também na vida das pessoas. Eu sou Amanda, sou engenheira, finalizei meu MBA de automação industrial tem mais ou menos aí 1 ano. Vim de um mercado de MES, tenho 9 anos de experiência na área de vendas e faz 5 anos que eu trabalho na Siemens. E de outubro do ano passado para cá, eu fiz uma transição dentro da Siemens e agora eu atendo parceiros que têm um contrato global com a Siemens. E é um programa super relevante, a gente vai falar aí ao longo da conversa. E respondendo sua pergunta, André, preço é aquilo que você paga no momento da aquisição. E valor é aquilo que você recebe ao longo da vida útil da solução. Então, a decisão de compra ela é uma decisão muito importante e muito arriscada também. Por isso que é importante colocar na mesa a confiabilidade daquele fornecedor, o suporte local que aquele fornecedor entrega, porque às vezes a compra é feita em um determinado local, mas a entrega é em uma outra filial, em um outro estado e tudo mais. E veja bem, a Siemens tem 177 anos de mercado, né? É uma empresa super consolidada, visto tudo que a gente vem passando aí ao longo dos anos, e mesmo assim a empresa está cada vez mais em ascensão. Então, é muito importante colocar esse ponto na mesa e na hora de decidir a compra também do fornecedor, não só olhar ali a parte do price, do técnico, que é muito importante também, mas além do preço, colocar na mesa também o quanto aquele fornecedor sustenta aquela solução desde o startup até o go live final. Então, é um ponto que é importante colocar na mesa para refletir também, porque a decisão de compra ela é muito importante e ela pode trazer muito impacto, tanto positivo quanto negativo. Isso eu ia fazer justamente essa pergunta, né, para você sobre como diferenciar o preço de valor nesse contexto, né? O impacto em eficiência energética, disponibilidade, produtividade. Então, se você puder dar mais um complemento, né, de como diferenciar o preço de valor nesse contexto, o impacto, etc., seria muito legal. E obrigado mais uma vez por se apresentar aí e parabéns pela sua trajetória. Obrigado, claro, com certeza. Veja bem, quando, por exemplo, o cliente ele entra em contato com a gente porque ele está disposto a fazer um retrofit de máquina,
é muito importante a gente fazer a avaliação como um todo, né? Porque às vezes a máquina, mecanicamente, ela tá muito boa, mas eletronicamente ela precisa ali de uma atualização, de um upgrade, precisa fazer uma adequação dentro de uma norma de segurança, NR12, NR10, por exemplo. Então, é muito importante quando a gente colocar na mesa essa decisão, avaliar o todo também, né? Não só o CAPEX, mas o OPEX também ao longo ali do ciclo de vida, por exemplo. O impacto daquele ativo, a disponibilidade, a performance. Então, é uma decisão muito importante, a decisão de compra, e tem que ser avaliado ali um todo, né? Tanto o investimento inicial, o investimento de suporte. Será que se fizer uma aquisição, por exemplo, focada só no preço, o quanto aquela solução vai ser sustentável, né? O quanto o cliente vai ter aquele suporte ao longo ali da produção. E máquina parada é prejuízo no bolso do empresário. Então, eu poderia citar aqui N fatores de perdas, de impactos negativos que pode ter em uma tomada de decisão errada, por exemplo. Mas eu acredito que essa análise é importante de ser feita também, porque isso pode impactar muito a produtividade ali do chão de fábrica, por exemplo. Legal. Bom, agora a gente vai passar para a nossa outra convidada aqui, né, Ricardo? A Bianca. Bianca, por favor, se apresente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nos diga, por favor, qual é a sua especialidade, a sua função aí na Simes, né? E aí depois a gente vai, que eu tenho uma pergunta legal para fazer para você aqui. Boa, obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Automatic, pelo convite a esse projeto tão interessante de levar conhecimento e o nosso ponto de vista também em conjunto para o mercado. André, por nos receber aqui, e Amanda, pela apresentação tão generosa. Bom, eu sou Bianca, hoje eu atuo como gerente de vendas nacional de parceiros na Siemens, cuido dos nossos principais players de transferência de tecnologia para o mercado. Tenho esse desafio junto com a minha equipe, com todo o time da Siemens, de buscar parceiros que são capazes de entregar o melhor da nossa tecnologia e conduzir o cliente final nessa experiência de gestão de ciclo de vida, né, que nós temos falado desde o começo aqui no nosso conteúdo. Eu tenho quase 20 anos de experiência em automação industrial, comecei como técnica, sou engenheira de automação, depois me pós-graduei na área de estratégias empresariais e marketing. Então, tenho uma longa jornada aí, estou há 8 anos na Siemens. E eu sou bastante apaixonada pelo mundo da indústria e fico feliz com as transformações que nós temos no mundo da indústria. Porque elas também nos desafiam como profissional, né? E esse é um ponto muito relevante. Acho que tudo que a gente está discutindo aqui deve levar em consideração que nós nunca mudamos tão rápido. E a mudança vai ser cada vez mais rápida. Então, quando a gente trabalha um projeto, um conceito de automação, falar de digitalização é pouco, mas falar de como aquela tecnologia vai ser a prova de futuro é muito relevante. Acho que é um pano de fundo interessante para a gente discutir aqui quando a gente olha para a estratégia. E aí, muito legal a sua abertura, que já vem a calhar muito com a pergunta que eu iria fazer. Quando a empresa olha só preço, o que ela deixa de enxergar? Olha, assim, eu tenho um ponto de vista que os times de compras hoje são muito relevantes para as estratégias da empresa, né? Então, como nós, como fornecedores, tanto o fornecedor de tecnologia quanto o fornecedor de serviços, conseguimos apoiar esses times nos seus objetivos estratégicos. Eu acredito que a gente tem sempre que se colocar do lado da mesa do nosso cliente em conjunto. Então, hoje, diversos dos nossos clientes finais aqui no Brasil, como o Ricardo bem pontuou, passam por momentos de incerteza, passam por movimentos muito rápidos de M&As, né? Então, as mudanças, os objetivos estratégicos, eles se movimentam ao longo do tempo. E se a gente não conhece os objetivos estratégicos dos nossos principais clientes, a gente não consegue falar a mesma língua deles, né? Então, o preço, em determinado momento da discussão, é um objetivo estratégico de uma área específica. Mas como a Amanda bem pontuou, o nosso papel também está em conectar diversas áreas dos nossos clientes finais e mostrar como aquele preço está encaixado dentro do contexto como um todo. Então,
Eu olho bastante para esse aspecto, como a gente entrega uma solução que é a prova de futuro, mas que também se alinha aos objetivos estratégicos das empresas, que precisam competir no mercado cada vez mais sensível a preço, cada vez mais com diversos ruídos externos de mercado, de questões geopolíticas. Então, esse é um ponto relevante aqui. Discutir só automação seria leviano dentro desse contexto. Muito legal essa pontuação sua, né, o preço do futuro, né? Então, realmente faz todo sentido, né? E essa dependência, né, de soluções não escaláveis, né? A gente acaba vendo essa questão quando se fala só em preço, né? Então, eu imagino que na tecnologia, quando você acaba adquirindo uma tecnologia mais barata, ela sempre vai falhar ou ela sempre vai se tornar obsoleta muito rápido. Esse é o ponto que eu vejo principal aqui, né? Que a gente vai falar sobre o custo invisível, né? E o impacto operacional. Bom, o barato ele pode sair caro não só na falha, mas na ineficiência contínua, né? Como eu comentei há pouco. O Ricardo, essa pergunta é legal. O que geralmente não aparece na proposta? Para falar bem a verdade, quase nada. Porque assim, né? As meninas podem endossar isso que eu vou falar, mas assim, não tem como você colocar numa proposta o valor daquilo que você entrega, né? Então hoje, com a experiência que nós temos, com o tempo de mercado que a Automatic tem, com a consolidação que nós temos no mercado, não dá para colocar ali num papel, numa apresentação, ou às vezes numa conversa, numa reunião de alinhamento, de negociação, tudo que a gente entrega e o que pode ser entregue com as soluções que a gente fornece, né? Mas o que a gente vê muito, né? Às vezes, soluções mais baratas, não tem mágica, a conta ela precisa fechar em algum momento, né? Então, se você compra muito barato, obviamente você não consegue comprar uma coisa tão confiável. É claro que o que eu costumo dizer é o seguinte: preço é uma coisa que ela precisa ser justo. Claro. Né? Existem situações que às vezes o mercado te força a vender mais. O mercado está muito forte, está muito aquecido, e aí te força a vender mais caro, às vezes até orçar mais caro, né? A gente vê muito acontecer isso, muita gente orçando mais caro para não pegar o trabalho, porque não tem agenda para entregar aquilo. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim: não tem como você entregar uma solução robusta no mesmo preço ou abaixo de uma solução mais simples, né? E o que a gente enxerga hoje, né? Dentro dos nossos projetos, a robustez, a confiabilidade do hardware, dos equipamentos, das soluções, dos softwares que a gente utiliza, a gente não vê downtime depois que o projeto é concluído, né? Então a gente enxerga que aquele processo, aquela máquina do cliente, ele sai na produção como deveria ser. Então nós temos projetos bem estruturados que saem dentro do tempo, não tem atraso, né? A gente entrega dentro daquele cronograma que o cliente está esperando, porque ele faz todo um planejamento. Parar uma máquina para um retrofit, por exemplo, a gente fala muito de retrofitting, mas no geral, né? Você parar uma máquina para o retrofitting, você tem que planejar que aquela produção daquela máquina, você não vai ter ela por um determinado período, né? Mas normalmente as máquinas que passam por retrofit são as que têm maior demanda. Então o cliente está esperando que a partir daquele momento ali ele tenha aquela produção que ele precisa. E sem falhas. Porque se ele fez o retrofit é porque ele já tinha falhas, ou ele tinha defeitos, ou ele tinha obsolescência, né? Então, não tem como você entregar isso no mesmo preço de uma solução que não vai te entregar esse tipo imediatista, de... Né? Imediatista, né? Então, bons projetos, a gente tem eficiência energética, a gente tem menor consumo de insumos, né? Que também é uma coisa que normalmente não se enxerga, também não dá para pôr na proposta. Fala, olha, com esse retrofit aqui, hoje você tem X% de refúgio da tua produção, né? Mas por que você tem refúgio da tua produção? Porque hoje você tem uma máquina que está com problema, tá obsoleta, tá antiga, né? E você perde muito a matéria-prima porque ela não entrega a performance que você precisa ou a qualidade que você precisa, né? Um bom projeto vai fazer com que isso entregue, porque você elimina a causa raiz
né? Obviamente, você não mexe na matéria-prima. A matéria-prima do cliente continua sendo a mesma. Mas a forma como aquela matéria-prima é processada naquele projeto mais bem feito, mais robusto, você vê o resultado direto, né? Em questão de perdas, etc. Né? E a gente tem outros pontos, né? Daria para pontuar várias outras coisas, né? Dá para pontuar, e eu vou até pedir agora, até que o Lucas ele vai abrir agora um pouco mais a câmera, porque eu gostaria de pedir para que as nossas amigas aqui participassem dessa pergunta que eu fiz pro Ricardo, para a gente bater um papo sobre esse assunto aqui. Esse ponto que o Ricardo trouxe, eu vejo como chave, assim, porque impacta diretamente na competitividade dos players de mercado hoje. Então, quantos clientes finais não têm esse objetivo de baixar seu custo de produção, baixar seu custo do produto final? Então, esse ponto é extremamente relevante, né? Exatamente. E é uma missão também, nós, consultores de vendas da Siemens, ser cada vez mais consultivo, por exemplo, e entender o momento do cliente, né? Entender o budget que ele tem para aquele determinado time, por exemplo. O cara está disposto a investir para comprar uma máquina nova ou um retrofit atende a necessidade dele de momento? E mostrar também uma visão de futuro para o cliente, que muitas das vezes aquele investimento ele se paga. E ele se paga rápido, porque você fazendo um upgrade de uma máquina, você fazendo um retrofit, você adequando dentro de uma norma regulamentadora, por exemplo, a gente consegue aumentar a disponibilidade daquele ativo, aumentando a disponibilidade comercial, consegue vender mais, a produção consegue produzir muito mais, e às vezes o cara ele tem uma limitação de venda também, mas consegue ter uma redução de tempo de mão de obra, porque ele consegue produzir, às vezes, mais em menos tempo. Então, esse olhar consultivo também, esse olhar humanizado de entender o momento ali do cliente, direcionar ele para o melhor caminho, é muito importante também. Assim, vi vocês falando muito sobre essa questão de conectividade, né? De adequação a normas regulamentadoras. Hoje, depois do meu tempo de mercado, eu vejo isso como um ponto passivo, né? Um ponto passivo de entendimento. E uma máquina precisa ser regulamentada e precisa ser conectada aos diferentes níveis corporativos ali. É caminho sem volta. Exato. É caminho sem volta. Tem como senão fugir. A gente não tem a gestão da produção, uma transparência de produção. Então, eu iria além dentro desse sentido, né? Assim, a Siemens tem diversos fornecedores de tecnologia e automação extremamente respeitados no mercado. E olhando para o papel da Siemens dentro do mercado de tecnologia industrial, como a Amanda falou, nós temos 177 anos de atuação. E passamos por uma revolução, né, que é o advento da energia elétrica. A Siemens estava lá atrás e vem hoje passando pelo advento da inteligência inteligência artificial, que vai transformar o nosso mercado para lugares que a gente não consegue necessariamente determinar onde são. Mais para frente eu ia falar sobre isso. A Siemens tem como propósito unir o mundo real e digital para transformar o dia a dia, um dia a dia em um dia a dia melhor para todos. E unir o mundo real e digital permeia diversos aspectos, né? A nossa solução parte da eletrificação, passa pela automação industrial e vai até o nível de software para gêmeos digitais, por exemplo, para otimização de processos, não só de produção, mas do produto que é produzido pelos clientes finais. Então, o fato da gente conseguir entregar uma solução, uma proposta de valor completa de indústria, faz com que a gente também consiga falar de objetivos muito mais holísticos do que empresas que participam só de uma parte desse processo. Então, eu acho que o diferencial competitivo está aí, dentro desse cenário. O que a gente entrega em termos de venda consultiva, né? De sermos consultivos em termos de tecnologia. Então, assim, eu partiria para um aspecto de que não só a máquina precisa ser conectada, mas como ela precisa ter uma conexão segura, que mantém a segurança do negócio, a segurança cibernética do chão de fábrica, o bem-estar dos operadores. Quando a gente fala de bem-estar dos operadores, a gente fala tanto da experiência de operação, quanto do treinamento e da atualização dos operadores ao longo da operação do ciclo de vida daquela máquina, daquele projeto. Ao longo dos upgrades que aquela máquina ou aquele projeto podem passar no seu ciclo de vida. Então,
eu enxergo que nesse momento a gente tem que se preparar para um olhar muito mais sistêmico, né? Para além de uma questão de norma regulamentadora ou de abrir uma porta de conexão. Quando a gente fala de future proof, de uma máquina à prova de futuro, a gente mal sabe de que futuro a gente está falando nesse momento. Essa é a grande questão. E tem um dado, saiu uma pesquisa da CNI, que 69% hoje das indústrias brasileiras usam, no mínimo, uma tecnologia. Então, a gente vem, né, tendo esse avanço cada vez mais pela necessidade mesmo. Então, é um ponto bem colocado. E uma coisa que é importante, aí pegando o gancho disso tudo, né? Uma coisa que a gente enxerga naturalmente nos projetos que a gente faz, porque todo projeto ele passa por um início de levantamento, onde a gente vê ali a máquina ou o processo na condição que ele está atualmente, e depois a gente vê como é que fica, porque a gente acompanha todo o ciclo de curva de aprendizado da máquina depois do retrofit, com o pessoal, essas coisas. A gente nota nitidamente os tempos de parada de manutenção. Às vezes a gente está fazendo um levantamento na máquina e você vê, às vezes a máquina fica 6, 7, 8 horas, 2 dias parada porque deu um defeito num hardware que não tem mais. E depois a gente vê que passa por 2, 3 anos a gente acompanhando essa máquina e isso não existe. Então, primeiro que o downtime já... né? Exato. A facilidade para o pessoal, né? No diagnóstico, na manutenção e tal. Mas aí um ponto importante disso que a Bianca comentou, o que eu vejo? O mundo, ele tá pedindo cada vez mais por performance, né? Aí às vezes a gente olha performance só a performance standalone, vamos dizer assim, né? Então a gente vê a performance da máquina, a gente vê a performance da produção, a gente vê a performance do pessoal do PCP, a gente vê a performance do pessoal de vendas, do pessoal de compras para insumos da máquina. Mas pera um pouquinho, vai chegar uma hora que essa curva de aumento de performance, ela vai bater no teto. Ela vai bater no teto. Ela não vai ter para onde ir mais. Não vai ter como crescer mais. Aí como é que você faz crescer? Aí você integra o chão de fábrica com a logística, com o PCP, planejamento de produção, com a parte de compras, a parte de vendas, e aí essa cadeia que a gente está falando da digitalização, por isso que é caminho sem volta. É a única forma de continuar o crescimento. Sim. Aí você pega um pouquinho de cada performance e transforma numa performance maior. Do processo da cadeia produtiva como um todo, né? Imagina o vendedor tá lá, ele vende um determinado produto da fábrica e ele tá lá e ele conseguir chegar para o cliente e falar, eu consigo te entregar tal dia, porque ele já enxerga toda a cadeia dele, a logística, já na tela dele, no tablet, no celular, que quer que seja, porque aquilo tudo já tem a rastreabilidade pronta. Então ele sabe qual vai ser a disponibilidade da máquina, o momento em que aquele pedido vai entrar em produção, o momento que esse pedido vai sair para logística, o momento que esse pedido vai ser transportado e chegar até o cliente final, aquele cliente que ele está vendendo. Então, eu não vejo outra forma de você... Vai ter que virar a chave. Vai ter que virar a chave para eliminar os silos, né? Eliminar os silos, Diversas exatamente. Empresas falando sobre isso. Vai ter que alinhar tudo, verticalizar tudo numa situação. Então, é isso que a gente bem traz. E a gente já veio falando aqui, né, nos outros episódios, desde dessa tecnologia para fazer essa convergência, da segurança para que tudo isso ocorra de uma forma tranquila, né? A gente falou um pouquinho de cibersegurança, da parte da segurança da máquina também, para que tudo isso aconteça de uma forma que seja segura para as pessoas, né? Então, esse é o ponto, não tem para onde correr. Eu acredito muito que a inteligência artificial, porque tem um impacto ali totalmente positivo, né? E traz uma facilidade para o operador no chão de fábrica também. A convergência de redes é muito importante também, porque trata o dado e prepara o dado de forma gerencial. E a segurança para proteger tudo isso. Então... eu vejo que são 3 caminhos que não tem como a gente fugir. Sim. E cada vez mais a necessidade, o momento, vai pedindo pra gente. Eu ia falar sobre a questão da IA, né? Da inteligência artificial. A Bianca citou e o Ricardo citou que vai chegar num teto. E quando a gente vê inteligência artificial, a gente não consegue enxergar esse teto, Exatamente. né? E a gente falando de custo, redução de custo com eficiência, a IA parece que ela soluciona tudo.
né? Parece que a gente vai lá entrar no chat GPT e ele vai resolver toda a nossa vida. Ou agora tem o Claude, né? O Claudinho, como a gente fala. E ele vai resolver toda a nossa vida, ele vai fazer todos os processos ficarem mais fáceis em todos os setores, né? No meu da comunicação de vocês, com certeza deve ter isso, né? Realmente, com a IA, Ricardo, você acha que tem um teto? Ou, Bianca, você acha que talvez... Não que vocês discordaram, mas que vocês falaram pontos diferentes, Sim. né? O quanto a IA ela vai melhorar a eficiência e o quanto ela pode reduzir de custo. Mas reduzir de custo não tirando valor, né, Amanda? Exato. Gerando mais valor, porém reduzindo certos custos e aumentando outros, talvez, e gerando uma eficiência maior, né? Teto eu acho que não tem. Teto, a limitação é A nossa capacidade de aplicar, a nossa né? capacidade de aplicar e a capacidade do hardware de processar. Também. Mas aí lá em Hannover a gente viu o computador quântico. né? Então, assim, Exatamente. cara, já estava exposto lá. Uma coisa que, teoricamente, estava só nos grandes laboratórios e tal, já estava exposto lá em Hannover, computador quântico. Sim. Né? Então, assim, acho que essa limitação a gente não vai ter. Né? A grande questão é a gente preparar o mercado para receber isso. Porque a inteligência artificial, ela não tem, no meu entendimento, ela não tem limite. Quem está limitado é quem usa. É exatamente o que eu penso. Assim, eu vejo que cada vez mais o nosso olhar estratégico vai ser relevante para usar a inteligência artificial, né? Porque é um recurso aberto, como o Ricardo posicionou, recurso ilimitado. Mas a análise crítica e o conhecimento do processo vai fazer com que a gente tenha savings significativos, né? Acredito que existe um aumento de custo no momento da adoção da inteligência artificial, até aquilo se ajustar ao processo, mas é um grande aliado, na verdade, de quem olha de um ponto de vista estratégico e tem uma análise crítica e um conhecimento prévio sobre aquilo. E aí tem um ponto... Eu estava ouvindo vocês falarem anteriormente e eu me lembrei de um ponto muito relevante em que a gente conecta o uso de inteligência artificial com o gêmeo digital, com uma coisa intangível que não aparece nas propostas comerciais, que é o tempo de startup, de ramp-up de um projeto, de uma máquina, né? Então, isso traz vários aspectos para a mesa, como, por exemplo, a padronização. Quando você tem padronização e quando você adota tecnologias que já são usuais dentro daquele mercado, a gente tem uma redução significativa do tempo de startup e concepção daquele projeto. Quando a gente tem um gêmeo digital apoiando tanto inserção no layout de uma planta, quanto o que a gente precisa atingir de produtividade no final do startup daquela máquina. Isso também diminui significativamente esse tempo de startup. E a inteligência artificial apoia dentro desse cenário. Porque a gente tem dados prévios de produção daquele cenário, daquela linha de produção, eventualmente, daquela fábrica. A gente consegue simular dados posteriores que a gente precisa atingir dentro depois, após o startup, com aquela máquina rodando. Então, vejam como as coisas se conectam em aspectos intangíveis. E o Ricardo trouxe, achei sensacional. Coisas que não estão dentro da proposta comercial. E com certeza o tempo de startup, redução e a assertividade daquilo, da inserção daquele projeto dentro de um conceito de fábrica, não estão numa proposta comercial. Por exemplo, né? Uma coisa que a gente já está trabalhando na Automatic, a Bianca, a Amanda estão acompanhando isso. Eu costumo dizer, todo retrofitting ele tem o comissionamento, eu divido o comissionamento em duas partes. O comissionamento físico e o comissionamento intelectual. Né? O físico é assim, é checar se todos os sinais estão chegando, se está tudo ligado certo, se está tudo, né? Toda a instalação foi bem feita. E o comissionamento intelectual é aquele onde você parametriza a máquina. Né? E você faz os testes de velocidade, performance e operação e tal. Normalmente, esse tempo do comissionamento intelectual, costumamos dizer, ele é 30% do tempo de instalação. Porque é nesse momento que você tem que garantir que a máquina, na hora que você entregar para o operador, por mais que tenha uma operação assistida, mas que ele tenha segurança para operar aquilo e para rodar aquilo, e o cliente tenha segurança daquilo que ele está produzindo. Ele sabe que ele pode colocar uma matéria-prima ali e tirar um produto que vai chegar para o cliente dele e vai estar satisfeito dentro dos padrões de qualidade. Né? Então o trabalho que a gente já vem fazendo é justamente isso. É
eliminar essa parte do comissionamento intelectual, do comissionamento do software, do sistema, da operação, e também a parte do aprendizado, do treinamento operacional. Porque uma vez você traz isso para o mundo digital, você traz o operador, a equipe, e fala, gente, vamos treinar aqui, ó, tá aqui o sistema, é exatamente isso que vocês vão ter na máquina. Vamos aqui, coloca o produto aqui. O operador vai ver, o pessoal de produção vai ver ali a máquina operando. Ó, mas isso aqui não dá certo, vamos alterar, vamos melhorar. Então a proposta é essa daqui para frente, né? Então a aplicação da IA nesse sentido é também para o ganho de performance. Porque uma coisa é a hora que você termina a máquina, o operador começar a operar ela, o pessoal de manutenção começar a trabalhar com ela, por mais que você dê um treinamento ali com slides, com apresentações, com bate-papo, né? Uma hora ele vai cair para frente da máquina e ele vai encontrar alguma coisa que ele não viu, que passou, que ele não assimilou no treinamento. Na teoria, né? Exatamente. Outra coisa é ele já chegar na máquina com a prática. Cara, assim, a diferença é que eu tô vendo a máquina fisicamente, mas eu vi ela numa tela, mas é a mesma coisa. Então, esse é o caminho sem volta. Essa é a ideia pro ganho de performance que a gente tava falando. É mais um ponto de ganho de performance. Eu costumo brincar que a inteligência artificial nos deixa mais inteligente. Sim. Não é isso? Acho que é o primeiro aspecto, né, que a gente... É óbvio, existem recursos de inteligência artificial dentro dos hardwares de automação hoje, né? Dentro do software de simulação. Mas eu acho que o básico bem feito é insubstituível. Então, esse ponto que você trouxe é extremamente relevante. Eu tenho a parte de dedicação intelectual. E aí, dentro desse ponto, eu posso usar a inteligência artificial para diminuir o tempo de dedicação intelectual que a gente tem ali, a partir do seu conhecimento prévio. Então, para mim, esse é o básico bem feito da inteligência artificial. Eu queria juntar, aproveitar que a Amanda ia tomar a palavra, que eu já ia pedir para a gente começar a falar sobre CAPEX, OPEX, TCO, eficiência energética, e a gente unir esse assunto, a Amanda já falar também, porque já era para você a pergunta aqui, Amanda. Então aproveita o gancho que você vai dar e vamos entrar a falar desse assunto aqui. Claro. Não, eu só ia contribuir também que isso tudo que vocês colocaram traz muita agilidade para o processo como um todo. Porque imagina, é uma fábrica que tem lá as máquinas, precisa ter a produtividade a todo momento, e aí a gente, por exemplo, precisa fazer um rollout, uma nova expansão. Imagina manter a fábrica trabalhando em paralelo e colocar toda essa inteligência dentro de um gêmeo digital, por exemplo, né? E você vê o comportamento daquela máquina, tudo que pode acontecer de problema, de falhas de manutenção, por exemplo. E aí, quando você vai para o físico, você starta tudo isso de forma muito mais inteligente. E você não para uma fábrica, você não precisa ter tanta mão de obra alocada ali, porque no gêmeo digital é bem menos, né, a quantidade de pessoas para entender e para fazer aquele projeto do que no físico, por exemplo. Então, eu vejo o gêmeo digital como um super aliado quando a gente olha para a expansão de nova fábrica, o rollout de novas áreas também. Sem dúvida. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho desses 3 pontos aqui, né? CAPEX, OPEX e TCO, né? Ou TCO, talvez seja assim que a gente fala. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é cada um, né? E acho que muitas das pessoas que estão assistindo sabem, mas acho que talvez seja legal a gente explicar, porque tem tudo a ver com o assunto que vocês estavam falando aqui. Se quiser, pode seguir, Amanda. Claro, eu posso começar falando um pouco de CAPEX e OPEX. CAPEX, vamos trazer um exemplo prático. Por exemplo, quando a gente vende um software, um projeto de digitalização, normalmente a gente tem um CAPEX, que é um investimento inicial para implantação daquele sistema, daquela digitalização, daquele serviço. E OPEX é aquela recorrência, né? O SaaS é a manutenção que o cliente normalmente investe para ter aquele suporte, para ter atualização de tecnologia ao longo do ciclo de vida daquela solução. Então, basicamente, CAPEX e OPEX se resume a isso. Legal. Isso aí. E o custo total, né? Total Cost Ownership. É o custo de CAPEX mais OPEX. Então, Exato. ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto. Legal. Bom, e muitas decisões privilegiam, né, o CAPEX, né, e ignoram o OPEX, né, especialmente energia. Hoje a eficiência energética não é só sustentabilidade, é competitividade. Ô Ricardo, como é que isso entra na decisão? Vamos partir do
do princípio que energia, às vezes a gente pensa só em energia elétrica. Né? Eu vou até um pouco além, né? Hoje o custo para você manter o seu custo fixo para qualquer indústria, não só indústria, por exemplo, para a própria Automatic, empresas de engenharia, de automação, comércio, o que é a parte pesada para se manter é o custo fixo. É aquele que você vendendo ou não vendendo, o boleto tá ali, todo mês tem que pagar. Né? Aquele é o que você tem que honrar, que é aquilo que te mantém, inclusive, firme no mercado. Né? E a parte energética, vamos dizer assim, é a grande parte do custo fixo, principalmente das indústrias. Né? Ar comprimido, gás, água, energia elétrica. Né? Então, a partir do momento que você não otimiza isso, que você utiliza, por exemplo, equipamentos... às vezes um equipamento que não tem uma opção de otimização energética, por exemplo, um compressor de ar comprimido, né? Você tem um compressor que está ali o tempo todo ligado, jogando ar na linha, precisando, não precisando, e o motorzão está ali engolindo o relógio da concessionária, está lá, né? E você tem outros equipamentos que te permitem analisar se você realmente está precisando daquele ar comprimido ou não, e ele regular isso aí e ter essa redução de velocidade, de consumo de potência, essas coisas todas. Muito interessante o que o Ricardo falou, né, Bianca? Nessa questão de eficiência energética. Fala pra gente também a sua posição sobre esse tema. Enquanto eu vou, chegou um cafezinho aqui, eu vou servir um cafezinho para você. Então, ouvindo o Ricardo falar que realmente a energia tem um aspecto muito maior, né? Que é o suprimento todo para aquela fábrica funcionar. E é um custo muito sensível para as empresas. Então, eficiência energética é numa discussão, de novo, é uma discussão sem volta. Mas eu tenho um ponto de que a energia tem que ser tech. Obrigada. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração no momento da concepção de um projeto. Talvez a gente olhe mais orientado ao mercado da eletrificação em si, do fornecimento de energia, do que no chão de fábrica e na indústria. E nós temos diversos projetos super digitais de utilities conectados com todo o resto do projeto. Temos recursos dentro da nossa plataforma que mostram as grandezas energéticas de uma máquina ou de um equipamento, fazem gestão de demanda de um equipamento. Então, a energia tem que ser tech. Mexer nesse ponto pode ter uma redução e gerar uma redução de custos bastante significativa para uma empresa. E também prevenir downtimes, né? O que eu acho mais legal é assim, né? As soluções que a gente fornece em conjunto, em parceria, isso já está embarcado. O custo para isso é zero. Né? Por exemplo, se a gente pegar hoje a linha Synamics, os drives Synamics todos têm gestão energética. Então é uma coisa que isso faz parte do valor da entrega. Porque vem embarcado no próprio hardware. Tá embarcado, né? Aproveitando, pegando um gancho, por exemplo, toda a parte, a gente já falou disso aqui, toda a parte de diagnósticos, manutenção, os diagnósticos mais avançados de hardware, já estão embarcados dentro do mundo TI Portal, por exemplo. A gente não precisa fazer nada, então isso esse custo ele não existe, ele está embarcado dentro das soluções que a gente entrega, né? Eu acho que é isso que é a parte que faz a diferença, que também não aparece, voltando lá ali atrás, não aparece na proposta. Né? Mas às vezes mas às vezes não aparece Exato. Aí pesa no OPEX. Não aparece no CAPEX, mas pesa no OPEX. E quando você chega no TCO, aí que a gente percebe o valor do projeto, né? Sim. E por isso que é importante, né? Olhar ali o investimento inicial, mas também entregar uma visão de futuro para o cliente, do início ao fim. Sim. E nós, na Siemens, e através dos nossos parceiros, temos pensado nesse sentido, né? Então, cada vez mais a gente discute dentro da empresa como a gente consegue conduzir a experiência do nosso cliente ao longo do ciclo de vida de uma máquina, de uma planta. Então, isso é de extrema relevância. E uma empresa com essa perenidade, né, é capaz de falar isso e ter a credibilidade necessária no mercado. Mas isso é importante porque está totalmente correlacionado ao ponto que a gente está discutindo. Então, nós temos a disponibilidade e a possibilidade de discutir o TCO e não só o CAPEX.
né? Porque nós continuaremos, eu tenho certeza, por mais 170 anos e 170 anos ao longo do mercado, participando desse mercado, se transformando junto com o mercado. Mas é isso, assim, a gente tem pensado cada vez mais em posicionar os nossos principais parceiros. Acho que a gente pode até falar de parceria nesse momento, né? Falar da nossa parceria, mas posicionar os nossos parceiros como provedores de serviços ao longo do ciclo de vida. Não necessariamente uma empresa parceira da Siemens vai ser uma empresa que tem a capacidade específica de programar um PLC da Siemens. Mas sim de olhar o que vem antes daquele PLC, como você tá bem pontuando desde o começo, e o que virá depois. Que tipo de serviço a gente precisa encaixar no ciclo de vida para otimizar o OPEX e para que aquela aplicação seja future-proof. Porque ninguém melhor que você, por exemplo, que implementou um projeto para dar continuidade naquele projeto e transformar, né, adequar aquela tecnologia para as mudanças tão rápidas de mercado que estão vindo cada vez mais num período curto de tempo. Eu vejo também que os parceiros que têm esse olhar mesmo para entregar uma máquina melhor pronta, né, pro cliente, ali para ele dar um passo a mais de uma camada ali de automação, fazer uma integração com RP, por exemplo, e subir no nível mais alto ali da pirâmide que a gente tem. E eu vejo que os parceiros que têm esse olhar, né, esse olhar mais técnico, essa visão e consegue externar isso para o cliente final, com certeza tem muito a crescer dentro do programa, porque é isso que a gente busca também, essa diferenciação, né, de não entregar o preço, mas entregar o valor mesmo durante todo o ciclo de vida da solução. Eu queria realmente subir o nível aqui, eu ia falar justamente isso. E eu queria falar sobre digitalização, dados e gêmeo digital. Então a gente pode dar o gancho, acredito, nesse assunto que a gente está falando, sobre esse ponto, né? Então, Bianca, como essas decisões impactam, né, a jornada digital da indústria, né? Em cima do que a Amanda falou, o gêmeo digital, a digitalização, você fala muito de future proof, né? A prova do futuro, prova de futuro. E eu vejo que é uma questão até a gente tá falando muito aqui de eficiência financeira, né? Nesse ponto, a gente fala de eficiência energética, mas aqui eu tô olhando, eu tô pensando, é uma eficiência financeira, porque todas essas estratégias que a gente está pensando aqui, e essas que nós vamos falar agora, elas são para gerar justamente uma eficiência melhor, que vai acabar gerando, às vezes, uma economia ou um faturamento maior, né? Todo CNPJ existe para isso, né? Para gerar renda, para gerar lucros, né? Então, por favor, Bianca, vamos continuar o assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre esse... Vamos, como eu falei, vamos subir um pouquinho o nível, assim como a Amanda falou. Eu iria até um pouco além, né, do que a gente falou até agora. Assim, eu vejo que é uma questão de sobrevivência no mercado para as empresas. Se tornar future-proof. Ou olhar para essas tecnologias do futuro e se adequar rapidamente às transformações de mercado. E tem o nosso vice-presidente, o William Pereira, ele faz uma palestra que eu gosto muito, né? Então, a gente sempre tem dentro do nosso mercado aqui... o mercado da América Latina é um mercado de transformações muito recorrentes, de mudanças muito recorrentes. Então, nós somos um povo resiliente dentro desse cenário, né? Muito. E ele coloca esse ponto como muito relevante. Todo ano, quando a gente começa o ano, a gente discute discuto com os nossos parceiros, né? Como que vai ser o ano? Puxa, tem um certo pessimismo dentro do nosso mercado. Que ano nós não começamos o ano dessa forma? Eu escutei o Ricardo falando agora há pouco ali fora. Esse ano tá estranho. Pois é. Esse ano tá estranho. Eu escutei. E eu escuto isso todo dia. Então, apesar disso, a gente precisa se transformar para sobreviver. Ou seja, o que a gente está falando aqui serve para todas as empresas que querem continuar no mercado e continuar competitivo no mercado, né? Então, o Future Proof, ele nos traz esse cenário. Temos que aprender, não sabemos o quê, e nos transformar para chegar não sabemos aonde. Cada vez mais rápido. Mas e chega? Porque aí tem um caso interessante que eu vou contar. Aconteceu comigo a semana passada. Desde 2022,
2020 todo mundo passou, né? Sim. Pandemia foi, eu falo que é um divisor de águas. A gente tem antes da pandemia E o mundo depois, o mundo é. depois, Isso é fato. né? Então, obviamente, a Automatic, assim como N empresas, tiveram que se reinventar, né? Para sobreviver àquele período. E a gente, conseguiu passar, né? E de lá para cá, desde 2020 para cá, a gente está numa tendência de crescimento muito boa. Mas desde 2020, na verdade, quando a gente começou logo após ali o final ali começou as liberações de novo, que a gente já entregou um primeiro retrofit, que foi um retrofit completo de máquina. Depois da pandemia, a gente já entregou esse retrofit com a máquina já, por exemplo, já com a 7500, aí Portal e tal, já até na época com o Cinema RC, então assim, já com tecnologias e tudo em rede, Profinet e tal. Tipo, indústria 4.0 pronta para isso. Sim. Né? Só que aí, obviamente, a indústria 4.0 ainda estava começando a conversa, né? O pessoal ainda não estava entendendo muito bem ali a base da pirâmide, o que precisava, mas essa máquina, a base da pirâmide já estava pronta. A gente já entregou isso, zero de custo. A gente entregou essa solução, né? E em então, todos os projetos vêm hoje com todos os dados ali já preparados, alocados, só não sobem para o nível porque o cliente às vezes não quer, ou não tem a visão, ou não tem a possibilidade de levar isso para o nível gerencial, não tem a confiança na segurança, que aí a gente falou lá um pouco com o Márcio, com o Robinho, né, de cyber e tal. Mas a semana passada eu estava num cliente que a gente fez um retrofit de uma máquina para ele em 2024, uma máquina grande, acho que foi 2024. E ele me chamou lá e falou: Ricardo, vem cá que eu tô com uma necessidade. Falou: olha, eu preciso dos dados eu preciso de um sistema para analisar essa máquina. Eu preciso dos dados de manutenção, ter aqui um algoritmo que me dê uma predição da parte eletromecânica da máquina, e depois desse projeto, eu preciso dos dados de produção, de performance, eu preciso de um performance insight da máquina. Falei, tá bom. Ele falou, bom, aí você faz a proposta, né, o que você precisa mexer na máquina para implantar isso. Eu fiquei olhando para ele, né, falei, mas mexer o que na máquina? Não, você precisa mexer na máquina, mexer no programa, porque... Falei, meu caro, essa máquina tá pronta para isso. Não, mas na época você não vendeu isso. Tá pronta. Em 2024, essa máquina já tem os dados alocados lá dentro. O que a gente precisa agora é colocar ali uma soluçãozinha, né, uma arquitetura, uma solução, um hardware, para a gente pegar esses dados, levar para você, conversar com o seu TI, seu departamento de TI, para trazer esses dados aqui para tua sala. Mas a máquina tá pronta. Agora é só a gente colocar o dispositivo, é só a gente colocar a cereja do bolo, o bolo tá feito. Análise de dados. Né? A gente precisa colocar a cereja do bolo, que é a análise dos dados. Isso. Né? Mas os dados já estão lá, eles não estão sendo arquivados ainda, né? Mas, então assim, quando a Bianca fala isso como que foi o termo? A prova de futuro. A prova de futuro, você falou... Future proof. Prefiro. Então assim, a gente não sabe para onde vai, mas uma hora vai precisar. Vai chegar. Foi esse caso específico, entendeu? E eu me sinto muito confortável de trabalhar em uma empresa com mais de 177 anos que consegue entregar soluções que atendam todas essas camadas. Então, quando, por exemplo, a gente olha lá aquela pirâmide, né, da ISA 95, que tem a primeira camada, que é a eletrificação e automação da máquina, que é o que o Ricardo coloca que já entrega pronta para o cliente. Então, a máquina já está praticamente pronta para receber, para dar um passo a mais naquela pirâmide. E aí a gente tem as soluções até o nível da integração do próprio ERP, por exemplo. Então, é bem relevante isso e traz muito valor para o cliente entregar isso pronto. Depois o cliente pode colocar ali um OPC para fazer a tradução daqueles dados para um MES, por exemplo, para um Edge Computing, que integra com ERP, que traz ali os dados tratados, né, de forma facilitadora ali pro nível gerencial, e tudo isso, essa transparência, essa previsibilidade que a gente consegue fazer esse tratamento de dados com a solução Siemens é muito importante, tem um impacto muito positivo. Mantendo a segurança cibernética. Total, eu ia pedir, Bianca, você consegue nos dar aí, por favor, exemplos práticos, né, da aplicação do gêmeo digital?
e o quanto ele é fundamental numa linha de produção, em cima do que o Ricardo e a Amanda já falaram? Eu volto no tema que a gente estava falando antes sobre startup de máquina. Então, uma vez que a gente concebe uma máquina num gêmeo digital antes dela começar a rodar ou antes dela ser construída fisicamente, além do saving no tempo de startup, a gente tem uma mitigação de riscos muito grande. Porque o risco de olhar para a máquina primeiro, quando ela é construída fisicamente, é muito alto. Porque no digital a gente corrige uma concepção mecânica, por exemplo, em poucos cliques, certo? Ou usando inteligência artificial, ou usando o nosso conhecimento do processo. Agora, uma vez que a máquina está construída, daí o buraco é mais embaixo, né? O risco chega com é diferente. um servomotor lá e vai colocar e o eixo não bate, a flange não bate. Exatamente, Nossa, exatamente. A gente tem adaptação mecânica, tempos de entrega, um custo alto. Então, para mim, o grande ponto, assim, para trazer um exemplo, claro, muito direto, é a mitigação de riscos no ramp-up de um novo projeto. E é interessante porque a gente tem isso dentro de casa. A gente tem hoje o DEX na Siemens, a Anhanguera, que é o nosso Digital Experience. E a gente tem uma envasadora que foi construída dentro de uma plataforma do gêmeo digital. E hoje ela tem, né, a máquina tá lá no físico na Siemens. Então é interessante porque a gente coloca isso na mesa e a gente também consegue mostrar dentro de casa. Ah, legal. Vou aproveitar e fazer uma chamada para o pessoal que está assistindo. Nós temos uma chamada, nós temos um post, eu não lembro, não sei se já foi ao ar ou não foi, lá de Hannover, onde eu peguei o exemplo lá do gêmeo digital, daquele manipulador, o manipulador fisicamente operando e ali do lado a tela mostrando exatamente um exemplo muito legal, assim, visível, dá para quem não conhece, dá para entender muito bem por ali. Legal. Sabe? Então são coisas que a gente enxerga uma estratégia com relação ao gêmeo digital que não dá para você precificar isso, né? É uma coisa que vai ter que meio que aparecer naturalmente. A gente começar a aplicar. Orgânica. Hoje nós estamos aplicando internamente, né? Alguns exemplos, alguns modelos. A gente está aplicando isso para otimizar as nossas instalações, para otimizar os nossos projetos. Até para simulação, parametrização mesmo. Sim. Performance e tal. Então já entrega, por exemplo, um sistema de motion control já vai ali pré-parametrizado, onde só aquele ajustezinho fino ali, porque eu costumo falar, né? O gêmeo digital a gente não considera exergia. No campo a gente tem a exergia, né? Quem conhece termodinâmica sabe o que eu tô falando. Então, assim, a gente já tá vendo esses resultados, os ganhos, a gente já chegar com a coisa ali bem próxima do real, né? E naturalmente isso vai ser uma coisa que vai acontecer. O mais importante é esse trabalho que a gente vem fazendo em parceria, né, Amanda e Bianca? Exato. Da gente mostrar para o mercado as vantagens disso, né? Porque isso vai refletir diretamente lá começa ali no OPEX, eu acho que não é nem tanto ali no CAPEX, mas no OPEX, que no meu entendimento o OPEX ele tem um ciclo de vida maior, óbvio, né? Claro. Então, é aí que vai começar a ter a diferença, acho que a gente vai ter esse ganho tecnológico Exato, e tem um outro ponto também muito importante, né? Que é respeitar o momento do cliente. Sim. E às vezes a gente pode começar pequeno pensando grande. Qual que é o ativo mais relevante que ele tem no chão de fábrica? Ou uma linha relevante que ele precisa fazer uma expansão, uma modernização? Vamos começar pequeno, vamos começar ali colocando essa solução dentro de um gêmeo digital, né? Fazendo a manipulação dos dados, entendendo o tratamento desses dados ao longo do tempo, para depois a gente startar de forma muito mais assertiva e com custos muito, muito menores, por exemplo. Porque os erros que a gente teria ali no físico, a gente tem no digital primeiro. E aí, quando a gente vai para o físico, a gente vai de forma muito mais assertiva. Sim. E com isso traz muitos ganhos também. Eu tava até, só um ponto, eu tava até conversando com o pessoal da Vertical e tem até um case já rolando, não é aqui no Brasil, de uma ET, né? Estação de tratamento de esgoto já feita em gêmeo digital, na Siemens, por exemplo. Então, a Siemens vem cada vez mais colocando projetos, trazendo essa digitalização e gerando valor para o cliente. Mas fica esse ponto também para quem está assistindo, né? De repente, começar pequeno, mas pensando grande, preparando ali a base para dar um passo a mais na camada ali de automação,
por exemplo. Legal. Bom, o Ricardo citou aqui a parceria, né? E eu queria falar justamente da Solution Partner Sims, né? Aqui entra um ponto muito importante, né? Que não se trata apenas de tecnologia, mas de quem implementa, né? De quem sustenta essa tecnologia. Ô, Bianca, o que significa ser um Solution Partner Sims? Olha, sou suspeita aqui, hein? Bom, a Siemens hoje é um fornecedor de tecnologia, né? Nós pensamos a tecnologia desde o mundo digital e até o mundo real. E aí temos uma área de engenharia também em diversos países que implementam alguns projetos, mas com uma capacidade reduzida, uma capilaridade também bastante reduzida. Então, o centro da nossa estratégia de go-to-market é através de parceiros. Tanto parceiros para fornecimento de produtos, quanto parceiros para fornecimento de serviços. E o nosso mercado no Brasil é muito pulverizado, é um país continental, com diversas especificidades regionais. Então, os nossos programas de parceria, de certificação, de crescimento dos nossos parceiros, são a nossa forma de recrutar empresas que pensam de uma forma holística nas nossas soluções, né? Assim como a gente conversa ao longo da nossa relação de negócios aqui entre a Siemens e a Automatic. Então, ser um solution partner é ser um player de extrema relevância dentro do nosso ecossistema, com profundo conhecimento da nossa solução end-to-end. É lógico que existem especificidades de certificação dentro dos nossos programas de parceria, especificamente do Solution Partner, mas cada vez mais os nossos parceiros enxergam que o conhecimento de ponta a ponta da nossa solução entrega mais valor para o mercado, porque é aí que está o grande diferencial competitivo de uma empresa como a Siemens. Então é isso. Solution Partner é o centro da nossa estratégia de ida para o mercado. E o que para a Automatic? O que isso gera? O que isso muda para a Automatic, Ricardo? Bom, primeiro que para a gente é uma honra, né, ter esse selo, fazer parte desse ecossistema, né? Mas isso vai muito além de uma plaquinha, né? Isso vai, por exemplo, todo mundo sabe que a minha grande paixão era a técnica, né? Muito embora eu esteja na estratégia ali, esteja na diretoria, mas eu sou o diretor técnico da Automatic, responsável técnico, porque eu não abro mão desse cargo, eu adoro a parte técnica, né? Então, onde que eu vejo, né? Aí falando um pouco mais pro meu público, o pessoal que me conhece, que sabe que eu gosto e atuo bastante na área técnica, porque realmente uma paixão, né? Eu vejo hoje a nossa equipe toda treinada, toda capacitada para as soluções que a gente entrega, né? Então hoje, por exemplo, nós temos o acesso ao Partner Academy, né? Onde ali a gente tem todos os treinamentos, a gente tem tudo que sai de novo aparece ali de alguma forma, e nós temos um programa de treinamento interno na Automatic, onde sai alguma coisa nova. Ô pessoal, vem cá, ó, vamos lá, certifica nisso aqui, faz isso aqui, faz esse treinamento. Então, o que isso traz para o cliente num primeiro momento? A segurança de que qualquer profissional da Automatic que vá para o campo tenha total domínio do que está fazendo. Então, hoje o nosso time não tem possibilidade de acontecer alguma coisa no campo e o meu profissional, meu engenheiro, meu técnico fala assim, eu não sei fazer isso. Ele sabe fazer. Ele está treinado para isso, ele está preparado para isso, né? No mais, então falando um pouquinho da parte técnica, né? Tem outros programas, né? Por exemplo, laboratórios, muita coisa. A gente conversa com o pessoal, tem abertura para ir lá na Siemens, vamos testar, vamos desenvolver isso aqui junto. Suporte, né? Ao longo suporte. Tô com uma aplicação aqui, acabou de sair um lançamento no mercado, né? Por exemplo, a gente está com algumas demandas com 1200 G2. Sim. Né? Então, tem alguns projetos ali que eu sei que já dá para fazer com ele, a gente leva lá para o pessoal da Siemens, o pessoal dá um apoio, isso aqui dá para fazer, nesse caso aqui a gente pode agregar essa outra solução. A parte de Industrial Edge, a gente está agora lá com N projetinhos rodando em Industrial Edge, que são N projetinhos que vão virar um projetão. Sim. Então, a gente tem todo esse apoio, essa interface, essa facilidade de comunicação e de interação, né? E comercialmente a transparência. Esse é o mais importante. Eu ia colocar esse ponto. Esse é o mais importante. Por quê? A Siemens
sabe o que nós estamos entregando para o mercado e nós sabemos o que a Siemens pode nos entregar. A gente às vezes cai em projetos, né, Amanda? Amanda, precisamos entrar nisso aqui. A gente tem essa facilidade de trabalhar junto, de às vezes redistribuir as coisas para poder entregar a melhor solução. Exato. E o parceiro também estar disposto, né, a devolver para a gente essa transparência. O programa de parceria da Siemens é um programa que tem muito propósito e intencionalidade por trás. Então, fora o tanto de treinamento que a gente faz, o investimento de treinamento em todo o ecossistema do parceiro. Então, o programa ele vai muito além, né? A Siemens é envolvida, por exemplo, para sentar numa mesa, para entender qual que é o pipeline do time de vendas, para entender qual que é a previsibilidade dos próximos meses ou dos próximos anos. Então, eu falo com toda certeza, assim, convicção que fazer parte desse programa global da Siemens é muito relevante, mas que o parceiro tem que estar disposto a ter essa transparência, a ter essa confiança, a estar disposto também a fazer as certificações, né, Ricardo? Sim. Porque tem os requisitos do programa para ele se sustentar ao longo do tempo. Então, é um programa que tem muita relevância e eu acredito que ele vai crescer muito ainda aqui no Brasil. É um investimento bastante grande dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Né? E um processo de recrutamento e seleção que muitas vezes vai além de KPIs numéricos, financeiros e quantidade de pessoas. Então, é por esse apreço e olhar para a nossa tecnologia que nós buscamos. E aí, a gente consegue fazer uma conexão lá com o início da nossa conversa para finalizar, né? Porque o parceiro Solution Partner da Siemens, assim como outras iniciativas de parceiros globais e locais que nós temos, dá uma anuência para aquele fornecedor para o mercado. Porque nós, no momento que a gente está fornecendo o projeto para o mercado, a Siemens e a Automatic são a mesma coisa. Nós sentamos com uma constância muito grande para discutir aonde os nossos objetivos estratégicos se encontram. E é só através do nosso alinhamento que a gente tem condições de sentar numa mesa e não falar apenas de tecnologia, mas também falar de estratégia, como a gente tem feito hoje. Então, um recado, na verdade, para o mercado é que o nosso parceiro tem plena anuência de que ele sim vai entregar uma solução com aspectos comerciais e com saving do custo total daquele projeto que estão além da proposta comercial. Bom, a Bianca ela já nos deu uma deixa muito boa aqui para o meu assunto, que seria o assunto final, que é como decidir melhor, como escolher melhor, né? Escolher melhor é um parceiro da Siemens, né? Escolher um parceiro da Siemens. Então, Amanda, na prática, como tornar uma melhor decisão na prática, né? Explica pra gente esse ponto que a Bianca falou, agora cabe a você afunilar para que a gente perceba isso de verdade. Pessoal, eu tomei a liberdade de trazer aqui uma citação de um livro que eu tenho um carinho muito grande. Foi o livro, inclusive, que eu usei para fazer estudo do meu TCC, que é do Robert Hansen, Eficiência Global dos Equipamentos. A gente vai colocar a imagem aqui e eu vou olhar aqui para poder citar melhor. Mas a gente tem 2 cenários aqui, por exemplo, quando a gente fala de melhoria de OEE, né? Medir o OEE é muito importante, porque aqui a gente vê 2 casos. A gente vê 2 cenários onde a empresa saiu de 60% de OEE para um aumento de 66%. E o livro, ele traz 2 realidades diferentes. Como vocês podem ver nessa coluninha do meio, por exemplo, a empresa tem uma limitação de venda, né? Tem empresas que têm uma limitação, tem uma capacidade máxima. Então, assim, Amanda, para que eu vou aumentar meu OEE se eu não preciso vender mais? Para mim tá bom do jeito que tá. Beleza, só que quando a gente aumenta o OEE, a gente aumenta a produtividade, a gente aumenta a performance, a gente consegue produzir muito mais com menos tempo de mão de obra. Então, veja aqui, ó, que a gente passa mão de obra de 24 dinheiros para 22,10. Então, você tem um aumento do OEE e você tem um aumento de lucro aqui de 21%. Porque, às vezes, um terceiro turno que você tinha, você não precisa ter mais. Um tempo ali de hora extra, por exemplo, você não precisa ter mais. E aí, você consegue alocar aqueles recursos para outro tipo de atividade operacional. Então, nesse cenário aqui, o livro ilustra bem que você tem um aumento de OEE, você não tem um aumento de vendas, mas você tem uma redução de custo de mão de obra. E o cenário B, ele é bem interessante nessa última coluna, que você
tem capacidade para vender mais, a empresa pode vender mais, então o comercial vende mais, as vendas líquidas aumentam em 110%. O custo de material, ele aumenta, só que o custo de produtividade, ele aumenta muito mais. O tempo de disponibilidade, ele aumenta muito mais. Então, a gente consegue produzir mais em menos tempo. E aí, a gente consegue colocar mais ordem de produção, produzir mais itens diferentes, a gente consegue agilizar a produtividade. Então, vendas vende mais, o PCP consegue planejar mais e a fábrica consegue entregar mais. Então, eu gosto dessa citação do livro porque ele ilustra bem o impacto do aumento do OEE, que foi tudo isso que a gente falou, de entregar uma máquina muito mais segura, uma máquina mais preparada ali para as camadas de automação. E ele mostra na prática, em 2 cenários diferentes, os benefícios que a empresa tem em melhorar o OEE, por exemplo. E, de novo, a Siemens tem toda a solução para entregar tudo isso. E o papel do consultor da Siemens é ser cada vez mais consultivo, enxergar além, né, ter essa visão de futuro e preparar todo esse cenário, entender o que faz sentido para a gente conseguir ter essa melhoria cada vez mais. O que você achou, Ricardo? É isso, é o que eu costumo dizer, né? Com toda essa estrutura, né, que a Amanda comentou, a Automatic tem a Siemens como principal parceiro, né, e como as nossas soluções, né? Então, a gente tem toda essa retaguarda para esses trabalhos, a gente tem o acesso à tecnologia, né, a facilidade para implementar essa tecnologia. E, no final das contas, é o que eu costumo dizer, não existe mais caro e mais barato, existe melhor solução. Né? Meu entendimento é esse, não tem mais barato e mais caro, existe a melhor solução. Claro, tem momentos que é necessário você fazer uma aquisição com um custo menor, por uma determinada demanda, uma determinada situação, mas que, mesmo nesses momentos que a gente busca, né, é mostrar para os nossos clientes que tem oportunidade. Que mesmo nesses momentos tem oportunidade de você fazer a coisa, às vezes mesmo com menor custo. Porque às vezes o pessoal pensa assim, né? Como a Siemens é um grande player do mercado, a Automatic hoje está bem posicionada no mercado, né? Então às vezes o cliente pensa, não, mas eu acho que vai ser muito caro se eu colocar essa arquitetura, né? Mas não, a gente tem a capacidade de mostrar que mesmo com as melhores tecnologias, a gente às vezes consegue atingir. Muitas vezes consegue atingir o alvo ali, o target do cliente do projeto, Sim. né? Exatamente. E a gente está à disposição para conversar, para apresentar, para mostrar, né? Exatamente, porque esse exemplo aqui do livro, veja, é um aumento de 10%. E olha o quanto reflete em lucro líquido para a empresa, por exemplo. E tá simples, né? Porque para a gente aumentar o OE, o que é a disponibilidade versus a performance versus a qualidade. Um retrofit, uma modernização, uma automação básica que você coloca na máquina, para pegar ali um sinalzinho, né, do PLC da máquina de alguma forma e você ter essa visibilidade de forma mais assertiva da máquina, você já consegue minimizar muito menos as paradas de máquinas, a manutenção não planejada, por exemplo. E tudo isso reflete no quê? No OE. Então, é o básico, né? Às vezes, um básico bem feito, a Bianca falou isso no início, é o básico bem feito, ele gera resultado e ele não é caro. E a gente pode começar pequeno, mas sempre pensando numa expansão maior, por exemplo. Então, é isso. Se tivesse que finalizar como comprar melhor, é nos dar a oportunidade de discutir na prática todos esses aspectos que a gente trouxe até então, para a gente maximizar o nosso resultado a partir da proposta comercial, daquilo que não está escrito na proposta comercial. Legal, é muito bom a gente falar, porque a gente falou muito sobre o barato pode sair caro, o barato sai caro. Mas é muito legal quando a gente pega uma frase popular e discorre sobre ela. Fala com pessoas tão capacitadas que sabem explicar no ramo de vocês o quanto pode dificultar, né? Então não é sobre, a pergunta não é quanto custa comprar, né? É quanto custa operar, evoluir e não parar, né? Eu gostei muito também da citação, future proof, né? Que é algo, eu acho que pode ser até o mote, se a gente fosse transformar isso numa campanha, esse episódio numa campanha
campanha, eu colocaria o Future Proof como mote da campanha, né? Trazendo para o meu mundo da publicidade aqui. Bom, a gente está chegando ao final. Muito obrigado, foi muito legal esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Ricardo, meu parceiro aqui, que a gente já tem feito algumas entrevistas. Amanda e Bianca, obrigado e parabéns pela trajetória de vocês. A gente percebe rapidamente que vocês realmente entendem muito o que vocês estão falando. Eu, particularmente, gosto muito de ver mulheres em pontos, né, do mercado que antigamente a gente talvez não veria. Eu fico muito feliz. Eu sou da opinião, sem falsa, né, sem falsa opinião aqui, eu sou da opinião que mulher faz tudo melhor, né? Eu sou dessa opinião, Ricardo, desculpa, né? Não, minha esposa faz tudo melhor que eu, exatamente. Minha esposa vai melhor do que eu, qualquer mulher, tanto a Sâmia tá ali, não me deixa mentir, né, Ricardo? Então, parabéns e muito obrigado. Eu vou deixar para vocês um breve período para vocês fazerem um encerramento, agradecer quem vocês quiserem agradecer e depois eu passo pro Ricardo aqui. Quer começar Amanda ou Bianca? Pode ser a Bianca. Bom, vai. posso começar. É só agradecer a Automatic por todas as nossas ricas discussões, nossa construção ao longo dos últimos anos. A Automatic tem um grande apreço por usar toda a nossa tecnologia. Isso é uma coisa que nós valorizamos muito nos nossos parceiros e que, com certeza, nesse cenário, a Automatic é uma das nossas referências. Então, obrigada. Agradeço o convite. Pode me chamar mais vezes. Com certeza. Eu quero agradecer também. A Automatic sempre tem esse olhar, né, do cross-selling, de levar a solução como um todo. E é isso que a gente busca em um parceiro e é isso que faz toda a diferença. Então, eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade e fico à disposição. E quem quiser conhecer o Dex lá da Siemens, fica à vontade. A gente tem muita coisa do que a gente falou aqui, a gente tem na prática lá na Siemens para demonstrar. Que legal. Ricardo, me dá seus últimos 2 centavos aí pra gente encerrar esse assunto aqui. Mesmo que você repita o que você já falou, não vou cortar, tá? Pra gente encerrar e obrigado mais uma vez por trazer essas profissionais tão competentes aqui. André, é o que eu falo. A Automatic a gente sempre busca trazer para o nosso mundo, para as nossas soluções, para os nossos trabalhos, o que tem de melhor, né? Então tá aqui 2 exemplos, 2 pessoas fantásticas. Gosto muito, conheço a Bianca já há mais tempo, a Amanda há menos tempo, mas assim, a gente tem um ótimo relacionamento, assim como eu tenho um ótimo relacionamento com os outros convidados também que vieram, que a gente gravou, né? O que eu vejo de mais importante é transparência em toda a parceria, seja ela com fornecedor, seja ela com cliente, né? Então, para fechar, o que a Automatic preza muito fazer é levar essa transparência durante toda a cadeia, né? Como eu falei, a gente está muito aberto a ajudar os nossos clientes a viabilizar aquilo que às vezes parece que não dá, né? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, chama a gente, né, Bianca, né, Amanda? Vamos conversar e vamos achar uma forma. A gente tá aqui para isso. Legal. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Painel de Controle. Esse nosso projeto aqui, em parceria com a Siemens, Global Media, produzindo aqui, com muito prazer, produzindo esse trabalho com vocês aqui. A gente vai gerar bastante conteúdo disso, bastante corte, vão ter bastantes insights aqui que a gente vai colocar aqui. Nos acompanhem aqui, está aparecendo todos os dados, né? Nos acompanhem para mais episódios, assista os outros episódios que a gente já colocou no ar aí. Muito obrigado, meninas, muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Um abraço a todos e até mais. Muito obrigada.